temente a Deus, agradeço a Deus por tudo. Amém. Mas nós temos uma história na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós começamos, um grupo que está aqui, como Leandro Bastos, em 97, como vocês estão aqui hoje participando de uma campanha. Indo ouvir, indo participar, tentando entender como é que funciona essa tal da Ordem dos Advogados do Brasil. O professor Júlio já estava lá na chapa, lá em 97, não é porque é velho não. É porque o professor Júlio é mais experiente. Resultado, em 2000, eu apresentei um projeto de uma comissão, a Comissão de Estudos Tributários. Vocês estão abertos a começarem a pensar nas comissões, como participar, como ir até lá, para se engajarem na Ordem dos Advogados do Brasil. Em 2003, eu já concorri à Secretaria-Geral da Ordem. Em 2006, a Caixa de Assistência dos Advogados. E em 2009, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. E para isso não precisa ser rico, para isso não precisa ser bonito. Tem que querer. Tem que querer. Por quê? Eu morei na residência universitária, comecei a advogar andando de ônibus, tenho muito orgulho disso. Não tenho grande escritório, mas consigo viver da advocacia, consigo militar na advocacia com dignidade. E eu acho que essa é a principal busca hoje do nosso projeto de Ordem dos Advogados do Brasil. Dignificar o exercício da nossa atividade profissional. Enquanto nós temos um judiciário letárgico, moroso, o jurisdicionado descredencia-se da justiça, e nós diminuímos os nossos honorários e somos achatados. Eu tenho escutado muita reclamação de anuidade, mas eu acho interessante que pouca gente lembra que quando nós assumimos em janeiro de 2010, o então tesoureiro que saía havia aumentado o salário de todos os funcionários da OAB irresponsavelmente, porque já tinha sido dado aumento determinado em convenção coletiva, em 20%. E nós assumimos com pouco dinheiro e temos que honrar o salário dos servidores. Quando o Conselho Federal tabelou a anuidade para todo o Nordeste, regionalizando a anuidade da OAB, nós fomos os primeiros a diminuir 50% para o jovem advogado, para apoiar a jovem advocacia. Por que é que não tinham feito isso no passado? O que é que nós precisamos fazer? Quando nós criamos o portal da transparência, para dar transparência aos dados da tesouraria, às informações, muita gente já tinha passado por lá e não tinha feito isso. Eu faço essas colocações incisivas, porque a gente está numa reta final e a gente precisa conhecer um pouco a história das coisas. Às vezes, aquele bonito que se pinta de arrumado, quando cai a máscara, não é bem o que se imagina. Então a gente tem que dizer a verdade. Nós temos o que mostrar. 80 e tantas salas inauguradas, 4 subseccionais. Criamos uma oportunidade para o jovem advogado, que hoje já gerou mais de 1.500 oportunidades de trabalho. É uma ferramenta simples, mas por que não tiveram uma ideia antes? Quando nós instalamos 12 antenas parabólicas no interior, uma na capital, por que não tiveram a ideia antes e não foram atrás? Quando nós realizamos mais de 30 audiências públicas no interior, por que não foram para lá fazer, dormir dentro de carro, vir à noite, para atender a advocacia e melhorar o dia a dia do advogado? Hoje eu digo na Assembleia, tipo, deputado Fernando, deputado, a nossa luta pelo piso salarial não é a luta por um salário, não. Nós trabalhamos com gente, é uma luta por pessoas. Quando os grandes escritórios pagam salário de 1.100, de 1.050, de 1.200, eles não achatam, não é o salário não, eles achatam uma pessoa. Porque nós somos seres humanos. Nós temos que reagir a isso. Nós temos que nos posicionar. Não tem dinheiro no mundo que faça mudar a virtude de caráter quando se tem. Então, nós temos que nos posicionar de forma firme. Convencer os nossos colegas. Olha, façamos de tudo. Receba o dinheiro, mas vote na gente. Quem é que quer uma OAB manietada, engessada num processo, que não constrói, que só escraviza? E essa escravização é o nosso principal ponto de combate. Fazer o judiciário funcionar é fazer a advocacia rodar. Nós não somos muito, não. 13.523 que vão votar, se o judiciário funcionasse de forma perene, 30 varas cíveis com 60 juízes, um titular e um substituto, 10 servidores por cada vara, 10 computadores, com certeza teriam honorários para todos nós, e nós viveríamos melhor e não faríamos, às vezes, guerra de preço como se faz, pela própria necessidade. Quando nós construímos uma sala dentro do fórum para abrigar todo dia 400, 500 colegas,
a maior sala de apoio do Norte e Nordeste, nós fazemos isso não é para coisa, não. Não é para ser bonito. É porque nós queremos priorizar o exercício da advocacia. E isso é muito importante para a gente. Então eu agradeço demais o empenho, a boa vontade. Isso não tem nada que pague. Agradeço de coração. Porque eu também já fui como vocês. Né? Hoje já não sou tão jovem. Mas já fui jovem advogado, com anseios, com sonhos. Mas uma coisa eu posso lhe dizer com total certeza. Nunca deixem de sonhar. A paixão com que eu exerço a advocacia, a paixão que me faz me afastar do escritório, me afastar da minha família, e vir aqui pedir voto, lutar pela OAB, é a certeza de que uma OAB independente, trabalhando de forma democrática, pode construir uma profissão muito melhor para o futuro. Como eu acredito que já é melhor hoje do que foi no passado.